IDEB, divulgado nessa semana, mostra que o Brasil melhorou o ensino, mas ainda está distante da meta do próprio Ministério da Educação. O Brasil subiu de 3,8 em 2017 para 4,2 e a meta era 5. O índice do IDEB vai de 0 a 10 e é medido a cada 2 anos. O tema de hoje é: o que o Brasil precisa fazer para melhorar a qualidade da educação? Não sei. Estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Não sabe ou... Não sei. Vai ficar só no não sei. É. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Bom, num livro interessantíssimo, intitulado As Crianças Mais Inteligentes do Mundo, né, a renomada jornalista americana Amanda Ripley, ela analisa casos de sucesso da educação ao redor do globo, né, comparando políticas públicas e resultados de diferentes países exitosos no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, talvez aí a maior ferramenta mundial de monitoramento educacional. A questão que intrigava a autora, né, que motivou toda essa rica pesquisa, todo esse trabalho de campo, é que não existe uma relação direta, ou seja, uma relação de causa e efeito, entre investimento e ganho de desempenho educacional. Os Estados Unidos, né, país natal da jornalista, eles apostavam em novas tecnologias e despendiam muito mais recursos por aluno do que outras nações, mas eles ficavam aí longe dos bons resultados de países europeus e de países asiáticos. No Brasil, essa dissociação, né, entre despesa e qualidade, ela se verificou ao longo da gestão lulopetista na educação. Em 2003, né, que foi o primeiro ano do governo Lula, o Brasil registrou média de 383 pontos no ranking PISA. Em 2015, o último ano completo no governo Dilma, essa pontuação ficou mais ou menos estável, em 395 pontos, um ganho inexpressivo aí de 3%. Na verdade, entre as 70 nações avaliadas, o Brasil ficou entre os 11 piores em leitura, entre os 7 piores em ciências e entre os 5 piores em matemática. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ao final das administrações petistas, a situação do ensino básico no Brasil ainda era tão desoladora que a organização do PISA emitiu seu relatório apontando que, na média, o estudante brasileiro não possuía conhecimentos suficientes para, aspas, exercer plenamente a sua cidadania, né? Que somente estava apto para resolver questões de baixa exigência cognitiva, essa é a expressão. Porque os alunos não conseguiam interpretar textos simples e sequer dominavam as 4 operações matemáticas. Ou seja, a julgar pelos resultados do PISA, o Estado brasileiro, mesmo depois de um governo que se pretendia social, formava analfabetos funcionais. Isso é uma vergonha. E a questão ela se torna ainda mais grave quando nós examinamos a evolução do orçamento do Ministério da Educação, do MEC. Em 2003, a pasta recebeu 33 bilhões de reais. Em 2016, 129 bilhões. Então, um salto de investimento que não se refletiu em ganhos de qualidade na educação básica e nem mesmo no ensino superior de excelência. Portanto, é falsa a ideia de que não é possível melhorar o ensino sem aumentar gastos públicos. Pelo contrário, as experiências governamentais perdulárias, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil, apontam que o segredo para um aprendizado de qualidade tem muito mais a ver com a racionalização da gestão escolar, com a adoção de métricas e metas e com a capacitação e a motivação dos profissionais da educação, né? No começo de julho, foi isso. No começo de julho, em razão das especulações sobre a escolha do novo ministro da Educação, eu trouxe ao espectador da CNN dados sobre as políticas públicas educacionais do estado do Paraná, governado aí pelo senhor Ratinho Júnior, cujo secretário de Educação é o senhor Renato Feder, um quadro técnico egresso do setor privado. E qual não foi a minha satisfação hoje ao constatar que as medidas que eu divulguei há meses se converteram em excelentes resultados dos alunos paranaenses no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é considerado aí o termômetro do ensino no Brasil. Esse indicador
calculado a cada 2 anos, né, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mede o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, levando em conta também as taxas de aprovação anuais. O aluno ele tem o seu conhecimento testado em 3 momentos da sua vida escolar: no 5º ano e no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio. Nos primeiros anos do ensino fundamental, o estado do Paraná conquistou a primeira posição com índice 6,5, bem acima da meta de 5,7. Na prova aplicada aí aos alunos do 9º ano, a última etapa letiva do ensino fundamental, o estado saltou da 7ª para a 3ª posição. Mas aqui vale ressaltar um detalhe importante. Considerando apenas o desempenho dos alunos nas provas, o Paraná obteve a melhor nota entre os estados brasileiros. E no caso do ensino médio, houve um verdadeiro salto de qualidade. O índice aumentou 19%. Isso é um recorde absoluto. E retomando o argumento, para comprovar que nem tudo orbita o aumento de gastos, como você promove uma transformação tão significativa do ensino em apenas 1 ano, herdando o orçamento da gestão anterior? De novo, com métricas e metas. Para ficar em um exemplo ilustrativo que eu já trouxe até o espectador, de custo baixíssimo e de fácil operacionalização, um desafio básico, de gestão educacional é a evasão escolar, o abandono da escola e o absenteísmo, a enorme quantidade de faltas dos alunos, que oscila em torno de 15% ao dia na rede pública Brasil afora. Pois bem, a Secretaria de Educação do Paraná desenvolveu um aplicativo de presença para chamada em sala de aula. Ele vai instalado nos celulares dos professores da rede pública. Essa informação digitalizada é enviada aos diretores, que têm acesso em tempo real à frequência dos seus alunos e aos alunos também de outras escolas, para efeito de comparação ou até mesmo de competição, uma competição saudável. Então, conseguindo mensurar e dimensionar o problema, os diretores, os coordenadores e os professores, eles podem traçar juntos estratégias para reter os estudantes mais tempo em sala de aula. Assim, diminuem-se as chances de reprovação e evasão escolar e ganha a qualidade do ensino. Os números apontam que essa iniciativa inteligente, essa iniciativa acessível, reduziu em 40% as faltas nas escolas paranaenses, o que na prática representa 50 mil alunos a mais por dia sentados nas carteiras escolares. É claro que a gente está se referindo aqui a 2019. É de medidas como essa que vieram os bons resultados do estado do Paraná. Agora, imagina se um secretário desse calibre, com essa competência, pudesse realmente fazer gestão de pessoas, selecionando, premiando e promovendo os bons profissionais da educação. E, por outro lado, afastando os incompetentes e aqueles que não entendem a natureza do serviço público, do servir ao público, às crianças. Para vocês terem uma ideia, no Paraná há impeditivos legais até para aplicar avaliações de conhecimento para renovar contratos de professores temporários, que, apesar do nome, eles têm o benefício de 1 ano de estabilidade no emprego, faça chuva ou faça sol, independentemente da sua competência. E aí, por distorções e privilégios como esses, nós lemos o seguinte tipo de notícia, como essa aqui da Folha, sobre a situação da rede pública em São Paulo há alguns anos. Aspas, a ausência de professor da rede pública chega a 30 dias no estado de São Paulo. Cada professor registra, em média, 30 dias de ausência das escolas em 1 ano. O número de ausências equivale a 15% do total de 200 dias letivos que cada escola é obrigada a cumprir pela legislação. Pessoal, são 30 dias de ausência além das férias. Em qual emprego do setor privado seria possível, seria aceitável? Mas, enfim, concluindo o raciocínio. Melhorar a educação básica no Brasil passa por racionalizar a gestão escolar, com a adoção de métricas e metas de desempenho em múltiplos níveis. Passa por prestigiar a transmissão de conhecimento, em detrimento da doutrinação ideológica. Passa por implementar uma ampla reforma administrativa que viabilize políticas justas de recursos humanos, premiando colaboradores com base em resultado e em competência. E, finalmente, passa por fazer as crianças e jovens do Brasil voltarem às salas de aula o mais rápido possível para que elas não caiam vítimas do emburreço em casa. Bruno, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Novamente, o Brasil não alcançou as suas metas de pontuação no IDEB, esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Vamos lembrar que quando a gente está falando de educação básica, a gente está falando de um grupo que engloba ensino fundamental e ensino médio. Ele não vai falar de ensino superior. Apesar de um considerável avanço, passando de 3,8 para 4,2 no ensino médio, a gente ainda ficou longe da meta para 2020, que era de 5 pontos. Não é o projeto do governo atual, que já anunciou um corte de 1,6 bilhões no orçamento do MEC esse ano. Um valor essencial, segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para o investimento na educação em tempo integral nos últimos anos, que se mostrou um dos principais fatores de alavancagem dos estados que tiveram melhor resultado no IDEB, como o Espírito Santo, por exemplo. Sim. O que comprova a absoluta verdade da frase do grande professor e grande educador Darcy Ribeiro. A crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Eu queria só retomar aí o último ponto que eu falei, do que é fundamental para melhorar a educação básica aqui no Brasil, que é justamente a retomada às aulas assim que possível. Eu usei essa expressão porque a gente sabe que cada localidade tem a sua particularidade, embora a gente já esteja aí no momento de retrocesso, né, do número de contágios, do número de óbitos na pandemia, cada caso é um caso. E muitos especialistas, né, já colocam em xeque esse sensível avanço, né, no IDEB, a partir, claro, das consequências nefastas para a educação de toda uma geração, a partir desse isolamento social, né? Alguns estados, eles conseguem, como por coincidência é o caso do Paraná, promover um ensino à distância de qualidade, né? Lá, em média, cada aluno está fazendo 20 lições de casa por semana. Né? São 13 mil videoaulas por dia. E se você pegar os números mais rigorosos sobre exclusão digital, ou seja, aqueles alunos que estão acompanhando as aulas apenas por material impresso, isso fica restrito a cerca de 10% aí do corpo discente, né, do alunado. Mesmo assim, né, não tem como comparar um ano letivo regular, né, de 1.000 horas, com essa situação. Até porque, segundo até o Datafolha, né, 44% dos estudantes de ensino médio, vamos lembrar que o ensino médio tem aquela motivação extra, né, principalmente no terceiro ano, de ser um estágio preparatório aí, né, para o ingresso na faculdade, para o ensino superior. 44% dos estudantes se declararam estudando mais de 3 horas por dia, isso no Paraná, e 90% mais de 1 hora por dia. Mas isso não substitui as horas e horas, né, de convivência escolar. Até porque a gente não está falando simplesmente de aprendizado, de apreensão de conteúdo. Como bem colocou o Dr. Bruno, a escola ela também tem um aspecto de formar o cidadão, né? Então, eu queria pontuar isso. Depois eu sigo falando mais sobre a necessidade da pronta reabertura das escolas, para que a gente não perca, né, essa pequena vitória, vamos chamar assim, principalmente no ensino público brasileiro. Caio, interessante esse case do Paraná. Eu realmente não estava sabendo. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Nas principais matérias sobre isso. É muito legal também. Que você trouxe. Realmente, nas principais matérias, a gente vê aqui, olhando pelo próprio ranking, a gente tem São Paulo em primeiro lugar nas posições iniciais e finais do ensino fundamental, e o Espírito Santo em primeiro lugar no ensino médio. O Espírito Santo que deu um salto muito importante com a sua política, né? Depois a gente vê também, com bastante destaque, o Distrito Federal, Ceará e Goiás. E depois também Minas Gerais, Goiás nos anos finais. O Paraná vai aparecer no terceiro, então acabou não aparecendo muito nas matérias. Não só nessa aprendizagem para o mercado de trabalho, mas uma aprendizagem social, uma aprendizagem como cidadão, que é uma parte importante que acaba sendo relegada a segundo plano ou às vezes até esquecida aqui no Brasil. Só aí, pegando carona nesse argumento, né, sobre de onde vem, né, os bons resultados, e aí também como denominador comum entre muitos desses estados, só um parênteses antes, muitas vezes a nota, né, da prova, da SAEB, ela fica mascarada pela multiplicação pelo fator de aprovação. Então, por exemplo, em São Paulo,
a gente tem índices de aprovação muito maiores, né? Vamos lembrar aqui que, infelizmente, a gente vive, de certa forma, ainda sob o fantasma daquela aprovação automática. Né? Então, os estados que têm aprovação maior, eles acabam tendo as suas notas multiplicadas por um índice maior. Os estados que são um pouquinho mais rigorosos, que reprovam mais, né, eles têm o resultado das provas multiplicado por um índice menor. Então, isso também tem que ser levado em consideração, também aí dentro daquilo que o Dr. Bruno falou, de que não é simplesmente um retrato, mas ele não é tão fidedigno assim em relação à realidade das coisas. Mas, enfim, os bons resultados vêm principalmente de secretários técnicos, né? A gente sempre fala, sempre critica aqui o loteamento político, né, nos ministérios, nas secretarias. Quando você tem um secretário técnico, no caso do secretário paranaense, ele não é nem do Paraná, ele não é paranaense, ele é paulista. Né? Então ele é um quadro técnico, trabalhava aqui na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na gestão anterior, e aí foi importado para o Paraná pela gestão Ratinho Júnior. E é interessante observar que, como o IDEB é medido de 2 em 2 anos, a gente consegue mensurar também o impacto da mudança de gestão, né? Então, desses novos gestores. Então, é uma coisa para o eleitorado aí e para o cidadão ficar atento, né, essas mudanças positivas. Por outro lado, políticas de Estado bem-sucedidas, que não são abandonadas, elas se tornam aí, vamos dizer assim, um forte aliado, né, do secretário de Educação para conseguir esses números. E reiterando o argumento, né, quando a gente fala da importância, né, da escola em tempo integral, mais tempo, de novo, mais tempo em sala de aula. E isso, assim, já tem artigo publicado, inclusive no site das Nações Unidas, assinado aí por diretores da Unicef, da Unesco e mais outras entidades, mostrando a importância, né, de que a educação seja considerada uma atividade essencial e que as aulas presenciais sejam retomadas de pronto. Imagina quando você fala em sala de aula, cara, não é exatamente sala de aula, é na escola. Em várias atividades. Eu acho que esse é um ponto bastante importante para a gente trazer aqui. Quando a gente vê o ensino norte-americano, o ensino de qualidade norte-americano, a gente sempre está acostumado a ver, até em filmes, o telespectador vai se lembrar de aulas de teatro, de aulas de música, de aulas de debate. Isso que eu e o Caio fazemos aqui, a duras penas, todo dia. O pessoal nos Estados Unidos está acostumado a ter aulas com técnicas de debate, já desde o ensino fundamental. É claro que chega num determinado ponto, o ensino norte-americano também passa a ser um ensino muito questionável. E o Caio tem razão em um ponto e eu divirjo no detalhe, mas é um detalhe importante. Dinheiro não é a solução para a educação. Investir uma montanha de dinheiro na educação não é o que vai trazer o sucesso. É preciso ter uma eficiência. É preciso se entender como aplicar esse dinheiro. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. No entanto, a gente também não pode ignorar que a falta de dinheiro, ela é determinante para que a educação seja ruim. Não, nada a ver, irmão. E é por isso que defender o professor e a classe é muito importante, é fundamental se o Brasil quiser sair do abismo onde se encontra hoje em dia. Bruno, continue com a palavra, por favor, porque entramos já nos argumentos finais. Caralho! Acho que passou rápido hoje. Sim, é sinal que o debate foi muito intenso e bom. Quando passa rápido a gente não percebe. Vamos lá, por favor. Não, nada a ver, irmão. Muito obrigado. Eu acho que é muito importante a gente ficar, então, nessa questão para finalizar. Porque o grande feito de Paulo Freire não é a doutrinação, foi conseguir alfabetizar pessoas que trabalhavam em canaviais em 45 dias. Sim. Isso que deve ser compreendido. Caio, seus argumentos finais, por favor. Doutora, a exceção aí do seu negacionismo em relação à doutrinação ideológica nas salas de aula Brasil afora, os seus argumentos são irretocáveis. Claro, se a nossa base curricular ela fosse tão efetiva, tão eficiente,
e tão maravilhosa assim, nós não estaríamos nesse estado das coisas, muito menos durante a gestão lulopetista. E eu trouxe aqui dados e fatos, não há argumentos, porque eles falam por si só e é uma realidade que se impõe, a gente testemunha isso todos os dias na realidade nacional. Eu vou bater forte de novo nesse argumento de volta às aulas, trazendo uma matéria que eu citei ontem, né, que é da entrevista da psicóloga Viviane Sena, que defende a reabertura, né, das escolas. Ela diz o seguinte: os países que voltaram mais rapidamente com as escolas antes do comércio ou no máximo simultaneamente são os que têm os melhores desempenhos no PISA, o exame citado tanto por mim quanto pelo Dr. Bruno. Né? Que coincidência, ela até ironiza. A gente pode abrir restaurante, shopping, 25 de março, bar, salão de beleza, tudo antes das escolas. É muito representativo o que é prioridade. E só para ilustrar como nós estamos na lanterna do ensino presencial, embora a pandemia, sob certo aspecto, na média esteja sob controle, olha o que ela diz: o aspecto da transmissibilidade para os adultos, em razão das crianças serem assintomáticas, não se confirmou em diversos países, inclusive a partir da volta às aulas. O pico do fechamento das escolas foi em abril, com 192 países, representando 91% ou 1,6 bilhão de alunos. Em setembro, ou seja, agora, são apenas 46 países, menos de 24% do total. E é nesse grupo que está o Brasil. O grupo que está abandonando as nossas crianças e deixando elas à mercê, não dos educadores que nós defendemos aqui, de fato, os bons educadores no Brasil são heróis nacionais, mas sim dos seus pais, que têm outras, né, atribuições, além de ensinar os filhos e fiscalizar as suas atividades aí fora da sala de aula. Então, vamos, por favor, né, nos conscientizar e retomar as aulas como uma questão prioritária nessa pandemia. Obrigada, debatedores. Bom fim de semana, Bruno. Obrigado, bom final de semana, Mona Lisa. Bom fim de semana, Caio. Excelente final de semana, Mona Lisa. Vamos lá, todas as edições, então, do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site